Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso novo projeto número 2, Humanos, Cidadãos do Cosmo. E qual o objetivo desse projeto? Esse projeto é uma continuação, num nível maior, do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Projeto este que finalizou com 11 vídeos sobre a problemática da vida e os principais pontos de preocupação e constrangimento da vida neste planeta. Nesse novo projeto vamos expor nosso ponto de vista e esclarecer em outro nível de aprendizado a evolução do ser na Terra, bem como abordar as competências, as quais devemos explorar para nos tornarmos humanos cidadãos do cosmos. Quais objetivos devemos atingir para a plenitude humana em todos nós, habitantes da Terra? Estamos entrando numa nova fase que vai exigir muito mais de nós, não só sair da ignorância, mas principalmente desenvolver capacitações que nos levem a uma nova era e termos o direito de sermos cidadão do cosmos. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para trazer o segundo vídeo da série Humanos, Cidadãos do Cosmos. Conforme falado no nosso primeiro vídeo, nós temos uma agenda para cumprir e nesse segundo vídeo nós vamos falar de uma coisa muito importante para as pessoas, que é qualidade de vida. Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente imagina algumas coisas que são corriqueiras, né? que são divulgados de forma geral e de uma maneira comum de se ver. Mas não vamos esquecer que as nossas premissas sempre são as mesmas. Nós temos a crença em Deus e a crença na pluralidade das existências, ou reencarnação. Então nós sempre temos uma abordagem um pouco mais profunda, porque quando a gente fala qualidade de vida, é importante primeiro a gente entender o que é vida. Porque se nós não compreendermos o que é vida, e nós estamos aqui falando já de humanos, como é que a gente pode falar de qualidade? Porque qualidade, ela pode ser muito pessoal, ou pode ser algo de uma forma genérica que atende condições básicas da vida. Se nós olharmos estudos feitos pela ONU, onde eles estudam, registram, fazem pesquisas, e você encontra isso facilmente no YouTube, no Google, nas redes sociais também, sobre qualidade de vida, nós vamos observar que eles definem a qualidade de vida por um índice chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E é interessante observar que os países nórdicos, em geral, têm um alto índice de IDH. Na verdade, a Noruega é o primeiro do mundo, tem o maior índice de IDH do mundo. E o que significa isso em termos gerais? Significa que se você tem um índice de IDH muito alto, você vai pressupor que tem uma qualidade de vida muito boa, que é muito bom morar na Noruega. Se você tem um baixo índice de qualidade de vida, você vai pressupor que morar nesse local é ruim. E faz algum sentido. Mas a gente vai ver que essas estatísticas são muito pobres. Elas servem muito bem para os sobreviventes quase humanos, mas para os humanos não servem mais. E vamos entender por quê. Então, se nós pegarmos Noruega, se nós pegarmos a Finlândia, se nós pegarmos a Dinamarca, a Suécia, a própria Suíça, que não faz parte dos nórdicos, mas está por ali, e nós vamos entender que todos esses países ali, né, dos vikings, vamos dizer assim, são países com um alto índice de qualidade de vida, países que durante mais de um século fizeram apostas muito bem feitas, administração muito bem feita, que deu muito certo. Mas o que representa exatamente o IDH? O que representa
um índice de qualidade de vida, ou um índice de desenvolvimento humano, se nós podemos assim dizer. Ele mede algumas coisas, mas basicamente 3. Ele mede educação, ele mede longevidade ou saúde e ele mede riqueza. E esses países, se nós considerarmos o PIB, ou Produto Interno Bruto, esse é um índice que mede a riqueza de um país. Quer dizer, o Produto Interno Bruto é tudo que um país produz de riqueza. Esse é um índice econômico, é um número econômico. E esses países não têm um número tão grande comparado com outros países assim. Mas existe um índice que é usado no IDH que se chama PIB per capita. Significa o seguinte: é o bolo da riqueza, ou o PIB de um país, dividido pela quantidade de habitantes. Daí muda a figura, né? Porque se você tem um país que tem um PIB, por exemplo, de 1 milhão, com 1 milhão de pessoas, você tem um PIB per capita de 1. Se você tem um país com 500 mil de PIB, menor que o outro, mas tem 2 pessoas nesse país, um PIB per capita de 250 mil. Então, só para a gente entender a relação, né? Então, funciona assim. Então, o PIB per capita, vamos dizer assim, representa a riqueza, e a riqueza é considerada pelo nosso mundo, por esses índices, como algo importante na qualidade de vida. O outro índice é a educação. E se nós olharmos a educação, como eles formam o índice, nós vamos ver que eles consideram a quantidade de crianças alfabetizadas, eles consideram a permanência na escola, quer dizer, a criança continuar na escola, não só estar alfabetizada, mas continuar na escola, né? E a gente olha para esse índice e fala assim, nossa, mas só isso, né? É só isso, isso já dá qualidade de vida. A gente imagina que, para em termos de educação, tinha que ser algo muito maior. É claro que nesses países, principalmente nesses nórdicos e outros mais, tem um sistema de educação que nós, que somos, infelizmente, ainda, né, vivemos num país, infelizmente, mal administrado, não concebemos. É um sistema de educação diferenciado. Mas, mesmo assim, esse índice ele é global, ele é medido no mundo inteiro. Então, é um índice que mede alguma coisa precária, né? Ele não é... E talvez ele é feito exatamente por isso, porque a grande maioria dos outros países não tem capacidade de dar muito mais do que isso, ou não tem vontade, né? Você fala vontade política de dar mais do que isso. E o outro é saúde. O que ele mede na saúde? Ele mede, por exemplo, longevidade. Quanto as pessoas vivem, né? E isso representa o quê? Saúde, investimento em saúde, que aquele povo faz, aquele país, aquela nação faz investimento em saúde. E também, né, a questão de atendimento, de saúde e tudo mais isso. Então esses índices são considerados índices que dão um nível de qualidade de vida muito bom. Ok. Se nós olharmos em termos de qualidade de vida, pegando o IDH e extrapolando um pouco mais, nós vamos olhar um outro detalhe que nós vamos mostrar já aqui na tela, que é algo conhecido, que é a pirâmide de Maslow, né? Então Maslow, um cientista que desenvolveu uma pirâmide onde ali ele coloca as necessidades do ser humano, de acordo com o que vai subindo na pirâmide, as necessidades vão mudando. Por exemplo, de uma forma fácil nós entendermos, a primeira necessidade do ser humano é a sobrevivência. Né? Vem a sobrevivência. E assim sucessivamente, olhando aqui o triângulo, nós vamos perceber o que é que nós vamos tendo aí em termos da pirâmide de Maslow. Muito bem. Olhando o IDH, que nós acabamos de falar, olhando a pirâmide de Maslow, nós vamos concluir uma coisa interessante. Se nós pegarmos algo que o ser humano gosta, como por exemplo, extremamente importante para ele, que é a saúde. Então a saúde é algo que nós gostamos, nós apreciamos ter saúde, todos apreciam ter saúde, e nós precisamos de saúde. Então saúde é muito valorizado. E nós podemos dizer que uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com algum problema de saúde muito sério, se nós perguntarmos a essa pessoa, poxa, o que é que você gostaria mais nessa vida? É muito provável que ela vai responder de ter saúde. Mas se nós
olharmos uma pessoa que está com uma saúde perfeita, ela vai até dizer, é bom ter saúde, mas eu queria algo mais. A pessoa quer algo mais. Então nós vamos chegar num ponto em que nós vamos falar assim, não, eu tenho uma boa saúde, mas eu preciso gozar dessa saúde, eu preciso usar essa saúde como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza, eu não consigo fazer nada, eu sou limitado. Então essa pessoa vai querer o quê? Vai querer riqueza, vai querer dinheiro. E assim sucessivamente nós vamos ver a saúde, a riqueza, a beleza, que é muito cultuado, as pessoas querem ter beleza, né? E outras coisas mais, como uma boa moradia, e aí começa a abrir o leque, né? Eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero um bom trabalho, eu quero afetividade, e assim vai. Então a pessoa deseja passear, se divertir, a pessoa quer ter beleza, ela quer se cuidar, ela quer ter afetividade. Mas quando nós olhamos pessoas que têm tudo isso e começamos a fazer pesquisas, e existem muitas pesquisas sobre isso, nós vamos ver que essas pessoas, não todas, mas em geral, elas ainda querem algo mais. É como se dissesse assim, olha, eu já tenho muito dinheiro, o que você quer? O dobro. Eu tenho beleza, o que você quer? Eu quero mais, né? Então as pessoas querem mais, mais, mais e mais. É como se essas coisas, quanto mais você tem, fosse preencher alguma coisa que existe em nós, que a gente não consegue preencher. Existe um grande pensador, um grande homem que viveu aqui no nosso planeta, e que todo mundo conhece, Carl Gustav Jung, né? E ele tratava das pessoas, ele morava na Suíça. E na Suíça ele tratava de pessoas jovens, bonitas, ricas, em geral com uma afetividade boa, casados, com filhos, quer dizer, uma pessoa que tem quase tudo isso que nós estamos falando e quase tudo que as pessoas desejam e que acham que quando tiver vai ser feliz. E ele tratava dessas pessoas e ele percebia que, apesar de tudo isso, essas pessoas não eram felizes. E ele se perguntava, o que falta? Afinal, o que falta? E essa é a nossa pergunta para esse vídeo, para nós compreendermos a nossa vida, o que é a vida e o que seria uma qualidade de vida, né? O que falta? Porque sempre falta. E a gente não sabe, e a gente busca, a gente procura, a gente busca, a gente procura. É como se tivesse um vazio que precisa ser preenchido com agito, com movimento, com coisas, né? Estapafúrdias, calafabéticas, coisas que vão preenchendo a nossa vida com movimentos, com agitos, tentando encher algo que a gente não consegue. Aí vem os vícios, vem as decepções, as frustrações. Então, só para ter uma ideia, países nórdicos têm um problema muito sério com o suicídio, com o uso de drogas, né? Então, mas como assim? Tem um IDH tão alto, tem uma distribuição de rendas tão boa, mas a gente tem que imaginar o seguinte, nós não somos sobreviventes quase humanos. Isso é muito bom para os sobreviventes quase humanos, né? A gente precisa disso, de ter um mundo mais justo, um mundo que as pessoas tenham mais condições, mais dignidade. Óbvio, isso é a base, mas essa base não é suficiente. Essa base é o início de um processo onde as pessoas depois vão querer preencher coisas que estão lá dentro que muito de nós nem pensa, porque está preocupado com a sobrevivência. E a sobrevivência não significa, eu já falei disso, não significa só estar pobre ou estar mendigo ou estar necessitado. É uma necessidade intrínseca do ser humano em qualquer condição social que ele esteja. É uma questão de sobrevivência. Eu manter o meu reinado é uma questão de sobrevivência. Eu manter a minha riqueza, manter o meu poder, manter o meu orgulho, sobrevivência em geral, no nível que nós vivemos. Mas como nós somos humanos, nós temos que investigar o que falta. Afinal, o que falta para nós nos tornarmos pessoas humanas em termos de qualidade de vida? Daí nós olhamos para um grande filósofo, né, que foi discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles falava o seguinte, olha, beleza, riqueza, né? Todos esses aspectos que em geral o ser humano busca e luta por eles, nós não temos controle. Nós não temos controle sobre isso.
A nossa beleza pode se ir a qualquer momento, nós podemos morrer a qualquer momento, a nossa riqueza pode desaparecer. Não temos controle sobre isso. E ele dizia, só existe uma coisa que o ser humano tem controle. Uma. E é exatamente essa coisa, a coisa mais importante para o ser humano, mas que ele não sabe conquistar. Ele não sabe viver. A única coisa que o ser humano tem controle se chama felicidade. Incrível, né? Felicidade. Mas a própria palavra felicidade é complicado, porque nós também encaixamos a palavra felicidade em ter as coisas. Né? Nós invertemos, nós colocamos novamente, se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo eu vou ser feliz, se eu for mais bonito eu serei feliz, se eu for mais magro eu serei feliz. Quer dizer, a gente mistura tudo e às vezes a gente conquista alguma dessas coisas e fala, mas está faltando alguma? Claro que está. Está faltando a felicidade. Então a qualidade de vida é algo básico do mundo, mas não é aquilo que vai preencher o nosso vazio. Né? O nosso vazio existencial que todos têm, num grau maior ou menor, chegando à beira do suicídio, chegando à depressão, chegando a viver infeliz, chegando a viver querendo encontrar de alguma maneira, desesperadamente, algo que o preencha. E a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente está num caminho inverso no nosso mundo. A gente define que a nossa vida terá qualidade quando nós tivermos as coisas. Mas como é que nós podemos falar de qualidade de vida? Nós sabemos o que é vida? Porque se eu definir a vida como algo que tenha as coisas, algo que seja coisas positivas que venham ao meu encontro, né? Riqueza, beleza, quer dizer, isso sim é vida, né? Eu poder viajar, como as pessoas falam, eu vou para a Europa, eu vou para aqui, isso que é vida. O outro trabalha o dia inteiro, olha e fala, olha, aquilo que é vida. Como assim? O que é vida, afinal? E a frase que eu gostaria de deixar para reflexão é, o que é vida, afinal? Então a frase é, vida é movimento. Vida é todo movimento que acende a alma. Essa frase nos remete a uma reflexão muito diferente sobre vida do que a gente está aí no nosso mundo de sobreviventes quase humanos. Uma coisa importante a gente considerar aqui é que nós temos dois grandes grupos de desenvolvimento ou de níveis. Um é o mundo em que nós vivemos, que a gente considera como sobreviventes quase humanos. Nós já fizemos 11 vídeos sobre isso, você encontra isso no YouTube. José Espaço Ruela, você vai encontrar 11 vídeos falando sobre as questões do mundo de sobreviventes quase humanos, o nosso. Mas esse vídeo aqui, que é o projeto número 2, é para falar um pouco mais de um nível acima, de humanos. Então é isso que nós queremos colocar, um nível acima. O que seria uma qualidade de vida para humanos? Uma qualidade de vida para humanos é aquela qualidade onde o humano está seguindo, né, num sistema de vida onde o subproduto do seu sistema de vida é a felicidade. Então entenda, a felicidade não é algo que você persegue, não é algo que você encontra, não é algo que acontece no seu cérebro por química, não. A felicidade é um subproduto da sua maneira de viver. Qual a perspectiva de vida que você tem? Ou não tem nenhuma? Quando a gente não tem perspectiva de vida, a vida vai trazer perspectiva para a gente. Como? Através dos outros, através da mídia, através do mundo, alguma coisa vai chegar e nós vamos embarcar naquilo. Isso pode ser muito frustrante, normalmente é frustrante. Então é muito importante, de cara, definir uma perspectiva de vida, e aqui nós estamos falando de uma vida no cunho de algo muito maior que essa vida de sobrevivente. Eu contei uma história no vídeo passado, e eu vou repetir porque ela tem a ver com quase todos os vídeos que nós vamos fazer daqui para frente. Então essa história vai ser repetida e interpretada aos assuntos que forem sendo acoplados a ela. E eu vou repetir a história muito curta. É a história de Krishna e Arjuna. É um conto indiano, né? Krishna representa o divino, Deus.
Krishna e Arjuna são dois símbolos que estão dentro, né, como artistas principais ou atores principais, protagonistas, de um livro chamado Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é como se fosse um grande capítulo de um outro livro que faz parte da história antiga da Índia, que é o Mahabharata. Então, no Bhagavad Gita, você tem Krishna e Arjuna que estão em algum momento, num dado momento, prestes a atravessar um grande rio. É um rio muito largo e levaria dias para atravessar o rio. Eles entram no barco e seguem viagem. E segue viagem, e o Arjuna, como eu disse, ele vai limpando o barco, vai ajeitando o barco, porque tem tempo disponível. Quando chega na outra margem, o barco está uma beleza, né? Uma coisa assim maravilhosa. E Krishna chama Arjuna e diz: Arjuna, vamos seguir viagem, agora já chegamos na outra margem. E Arjuna diz: não, mas vamos levar o barco, vamos guardar o barco. E quando Krishna faz aquela pergunta para ele: Arjuna, para que serve o barco? Para atravessar o rio. Então vamos embora, já atravessamos. O que significa essa história no contexto que nós estamos falando aqui, desses dois momentos da humanidade, né? Um em que a humanidade não chegou ainda no seu termo, que é os sobreviventes quase humanos, é o nosso mundo de violência, é o nosso mundo de egoísmo, né, que nós falamos, e o outro momento que vai chegar, né, que é o momento da humanidade em si, da humanidade no ser, que é o humano. Então eles atravessam um rio, onde fica para trás, né, as coisas que o Arjuna ainda queria, que são as coisas dos sobreviventes quase humanos. Quais são as coisas dos sobreviventes quase humanos, né? É o prazer físico, o excesso de prazer, é o desejo, é o egoísmo, é o orgulho, são os vícios, é a violência. A gente pode enumerar muitas coisas aqui, e nós vamos ver, né, que é uma lista. Mas tem uma coisa nesse mundo que a gente não se dá conta, e às vezes quando se dá conta se torna uma grande doença existencial. É uma coisa que se chama vazio, né? E a gente tenta preencher esse vazio a todo instante, a todo momento, com coisas, com loucuras, com tudo que a gente pode imaginar, com vícios, com a riqueza, com, sabe, a tentativa de continuar jovem, de continuar... Bom, tem mil coisas que nós tentamos fazer na nossa vida de loucura para preencher esse vazio. É um sofrimento muito grande esse vazio, né? E esse vazio não é preenchido com as coisas do mundo da margem de lá. Ele só será preenchido com a margem, a seguinte margem, quando você chega na outra margem. E essa outra margem é quando começa a humanidade, quando começa a vida de humanos. E onde está a tal da felicidade? Não está lá. Não está na margem de lá, só na outra margem. Nós precisamos atravessar o rio para termos uma maneira de viver onde a felicidade aparece como um subproduto da nossa maneira de viver. E qual é essa maneira de viver? Qual é o primeiro caminho que nós encontramos na margem de lá? É um caminho que se chama dever. Coisas que nós não gostamos muito na margem anterior, não é? Nós gostamos do prazer, nós gostamos da festa, da alegria, né, e tudo isso. Ok, mas em algum momento da vida nós temos que fazer uma pergunta para nós. O que de fato estamos fazendo aqui, não nesse planeta, no cosmos? O que nós somos? O que nós representamos? Não é? Jesus fala que nós somos deuses. Nós temos uma alma, uma centelha divina, algo muito maior que as coisas deste mundo, que são importantes. Precisamos dela. Mas em algum momento nós temos que migrar para outra margem. Isso se faz numa viagem onde nós atravessamos um rio, em que quase todas as coisas vão ficando para trás, na medida que nós começamos a nossa viagem. Esse rio tem um nome, ele se chama interesse pessoal. Enquanto nós não fizermos essa travessia, nós não começamos a nossa humanidade. Se você viu o nosso vídeo número 1 desse projeto, você vai lembrar que eu falei das bolhas. E eu disse que tem uma bolha mais importante que nós precisamos romper, é esta. É o interesse pessoal, né? E é uma grande viagem, é uma viagem enorme que nós temos que fazer para chegar
do outro lado, mas precisamos fazer. Então, lá na humanidade, ou lá na outra margem onde nós precisamos chegar, nós vamos encontrar sim o dever. Na nossa viagem nós vamos encontrar a necessidade da renúncia. O que é a renúncia? A renúncia é a escolha. Quando você escolhe o caminho A, você renunciou ao caminho B. Então você começa a renunciar a coisas que ficaram para trás. Mas renunciar a quê? A violência, aos excessos de prazeres físicos, aos vícios, ao egoísmo, ao orgulho, né? A separatividade que existe nesse mundo. Nosso mundo é muito separatista, as religiões separam, né? As pátrias. Nós falamos tudo isso lá no vídeo 1 dos Sobreviventes Quase Humanos. Se você não viu, volta lá no Sobreviventes Quase Humanos, vídeo número 1, sobre as coisas que existem no mundo de sobreviventes. No mundo de humanos, não. No mundo de humanos a coisa funciona diferente. Você encontra de cara o quê? O dever, a disciplina, a renúncia. E aí você pode pensar, poxa, mas estou trocando. Mas você vai encontrando outras coisas depois. Você vai encontrando o seu lado humano, o seu complemento de humanidade. Então nós sofremos muito nesse mundo, né? Nós sofremos por falta de dinheiro, nós sofremos por ter muito dinheiro, nós sofremos pela ignorância, nós sofremos por ter muita erudição, nós sofremos pela solidão, nós sofremos quando estamos junto de alguém, nós sofremos por tudo. De fato, nada disso é motivo de real sofrimento. Por que de verdade nós sofremos? Porque nós somos incompletos. Na margem de cá, nós temos meia vida. Nós temos meia vida, só vivemos pela metade. A outra metade que preenche, né, que espiritualiza, que nos torna humanos, está no outro lado do rio, que nós precisamos atravessar. Nós precisamos mudar esse para o outro lado do rio. E aí sim nós podemos falar de qualidade de vida, mas a vida que é o movimento que acende a alma. Entender a diferença que existe de um sobrevivente que só vive meio a vida para aquele que está buscando algo mais. E o vazio que existe nessa margem de cá não vai acontecer na outra margem. Por quê? Porque nós vamos viver a plenitude. O mundo vai ser o mundo onde vai acontecer a fraternidade, não vai ter mais separatividade. Vai haver justiça, não vai haver mais violência. Vai haver a bondade, vai haver o perdão. Tudo isso que a gente vê como uma fantasia, como uma utopia, não é. Está do outro lado da margem. Nós só precisamos ter a coragem. Como Arjuna, que era um guerreiro e lutava o bom combate, como diz Paulo o apóstolo, né? Precisamos lutar o bom combate. Então o bom combate é o quê? É lutar para atravessar o rio. Chegar na outra margem e dizer, olha, agora sim nós podemos falar o que é qualidade. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Chegamos aqui no final do segundo vídeo do projeto Humanos Cidadãos do Cosmos, é o nosso segundo projeto. E se você não viu o vídeo, primeiro vai lá no YouTube, José Espaço Ruela, José Ruela. Você acha lá o primeiro vídeo desse projeto número 2 e você acha também 11 vídeos do projeto número 1, que é Sobreviventes Quase Humanos. Acho interessante verificar esses vídeos porque eles são base para compreendermos a distinção entre o que é o mundo que vivemos e o mundo de um nível maior. Muito obrigado e aguarde o nosso terceiro vídeo que breve já chegará aí no YouTube. Um abraço a todos.